Fala galerinha, muito boa noite a todos e a todas. Alegria imensa estar aqui com vocês. Tivemos um pequeno contratempo aqui com o nosso YouTube do Faixa Preta Podcast, mas o importante é que não é improviso, é opção, né, e possibilidades de fazermos com que as coisas aconteçam. E aqui estou com duas pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Tanto aqui do lado dos bastidores, que é com o Júnior e Manu, da Black Esportiva, e aqui com o José Maurício e Augusto Abdias. Então, nessa noite, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio da vida e por estarmos aqui. E eu vou começar com muita alegria, dando as boas-vindas aqui para esses amigos lá de Macaíba, que fazem um trabalho de excelência, não somente em Macaíba, mas em todo o Rio Grande do Norte, Brasil e mundo, né? Então seja bem-vindo aí, meu querido amigo, a paz e a graça do Senhor Jesus para todos. José Maurício, Dedinho. Amém, meu irmão, é uma satisfação enorme estar com você aqui nesse podcast, falando um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho do cenário político, um pouquinho da nossa vida pessoal, e é um grande prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é José Maurício, mais conhecido como Júnior Dedinho. Sou pai de Sofia e Samuel, casado com Lorena de Souza Revoredo, lá de Macaíba. E vamos junto, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Pessoal, vai ser um bate-papo, com toda certeza. Iremos aqui desbravar a história de Júnior Dedinho, né? José Maurício, certo? Como assim que ele é mais conhecido, né? Então, vamos explorar o que ele é mais conhecido, tá? E a gente vai estar batendo esse papo. Também eu quero aí convidar para as primeiras palavras, nosso amigo também, que é um aluno, amigo, né, parceiro aí de luta também, Augusto Abdias. Eu conheci esse cara mais fortinho, mas ele tá mais forte agora. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer meu, obrigado mais uma vez por a gente estar aqui, né? Boa noite a todos. Vamos lá bater um papo bem interessante. Maravilha. José Maurício, Júnior Dedinho, a gente já vai começar aqui com tudo, tá? E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Não vou nem perguntar por que Júnior Dedinho, tá certo? Se você quiser depois você pode contar. Mas aonde começou a sua trajetória marcial, né? Fique à vontade para contar um pouquinho desse seu momento, né? Dessa busca, que com certeza é uma virada de chave na nossa vida. Conta um pouquinho aí seu início de trajetória nas artes marciais. É verdade, Fernando. Eu acho que a arte marcial ela é educativa, ela é motivadora, ela é transformadora, né? E a gente tem essa pauta muito importante para nós, para nossa vida. E eu comecei no esporte, na verdade, muito tarde. Eu não comecei novo. Eu tive uma oportunidade de começar, acho que uns 18 anos de idade. E eu conheci a capoeira, depois conheci o Muay Thai, onde eu me identifiquei. E migrei, na verdade, né, para o Muay Thai, depois da capoeira. Comecei a treinar com um mestre lá em Macaíba. E com o tempo, eu fiz alguns campeonatos, lutei algumas vezes, a qual você já me viu lutar, né, há um tempo atrás. E chegou um momento que não tinha mais adversários. Assim, né? Às vezes parece soberbo a gente falar isso, mas não tinha mais. Quem me acompanha sabe disso. Não tinha mais adversários. E aí surgiu a ideia, rapaz, tu quer lutar MMA? Eu digo, mas o que é isso? Vale tudo. Eu digo, mas o cara vai para os eventos? Aí eu digo, rapaz, o rapaz pergunta, vai, homem, eles vão porque é um contrato muitas vezes e você vai estar lá lutando e realmente você ali, você recebe uma bolsa para lutar. Digo, oxe, receber dinheiro para lutar, para fazer o que eu amo. Aí migrei para MMA, né, em 2011, na verdade. E aí fiz a minha primeira luta e quem foi o árbitro foi até o Renan Barão, na verdade, lá das Quintas. Um abraço para ele se estiver assistindo a gente. E aí, compartilhando, pessoal, pega o link aí, compartilha com a galera, chama a galera para o YouTube para conhecer um pouquinho da história da gente, conhecer o trabalho também do Fernando, do Faixa Preta Podcast. E aí, Fernando, nesse meio tempo aí, a gente fez a primeira luta, eu levei um sacode grande. O cara bateu demais, bateu muito, bateu até igual a piada, até devolveu o dinheiro. E aí eu perdi, fiquei frustrado, na verdade, porque não sabia jiu-jitsu. E aí eu disse, não vou lutar mais. E aí comecei a treinar jiu-jitsu e aprendi o jiu-jitsu um pouco. E voltei a lutar em MMA e comecei a ganhar. Enfim, fui levando a minha carreira como esportista do MMA. E chegou um tempo que existia um evento chamado LFC lá em Fortaleza, lá em Limoeiro do Norte, do Jean do Vale. E nessa época eu disputei o cinturão junto com o Gasparzinho, né? E nós fomos nessa noite campeões. Eu na 84 quilos e ele na 66, se eu não me engano, na época. E aí o Gasparzinho fez um convite para nós. Tava eu e Augusto nessa época.
ele tava do lado do meu corner, para conhecer a Pitbull Brothers, né? E aí a gente migrou para Pitbull Brothers e vem trabalhando, construindo, né? Essa trajetória de luta. Na verdade, como um atleta, porque tem outro lado também da gente que é como professor, né? Eu falei um pouco do lado atleta, né? Que a gente E nós vamos falar sobre vamos essa falar parte assim. aí. Tá? É um pequeno momento, a gente não tem tempo para acabar. Com toda certeza, teremos inúmeros relatos aqui, histórias para contar. É só um pouquinho, você não vai conseguir contar tudo aqui, Não. 1 hora e 30 minutos, 2 horas no máximo, e nós não seremos enfadonhos em bater papo com você, tá? Também quero ouvir aí um pouquinho dessa iniciação na prática das artes marciais, das lutas, né? São coisas distintas, apesar da gente achar que é igual, né? Arte marcial e luta. São coisas diferentes. Na arte marcial, o seu princípio é o máximo de respeito. Na luta, você tem respeito, mas você quer o adversário ali na lona, né? Eliminado. Eliminado. Há uma diferença muito grande, tá? Então, conta aí, Augusto Abdias, um pouquinho do seu relato aí, introdutório, com início, né? E um pouquinho do meio dessa trajetória, que só está no meio realmente, né? Tem muita coisa para conquistar aí. Tem muita caminhada ainda. Eu, desde criança, tive um contato ali, sempre próximo com as artes marciais, né? Cheguei a fazer karatê uma época, quando eu morava em Natal, ainda muito jovem. Mas sempre aquele negócio de criança, de começar 2, 3 meses ali, me afastava. Quando eu cheguei em Macaíba, eu tinha 15 anos, aí eu conheci o Muay Thai lá, né? Eu fui na academia que Denil treinava, na época ele era professor, mas ainda tinha outro professor, Sim. né? No caso o mestre que tinha lá. Aí a gente começou a treinar junto. Eu tinha de 15 para 16 anos. Aí depois veio a morte do meu pai, aí isso me fez afastar, entrei numa bolha, né? Fiquei dentro de casa trancado muito tempo, evitava ir para os cantos, quando eu fui me afastando dos treinos, parando de treinar e tudo mais. Aí foi quando cheguei ao ápice da obesidade. Aí subi ali para quase 150 quilos, aí tava com diabético, né? Pré-diabético, na verdade, pressão alta, eu tava tomando remédio já para pressão alta e tudo mais. Aí foi quando eu fui no médico, aí disse, não, volte. Aí eu falei sobre a trajetória que eu sempre tive ali perto do esporte, já tinha conhecido, ele disse, não, cara, tá na hora de você voltar, você tem que se cuidar, era novo, tem 18 anos ainda. Aí foi quando eu voltei pra academia, o Júnior sempre mandava mensagem pra mim, às vezes, né? Ei, volta, sei o que, sabia que eu via potencial e via talento. Aí eu voltei, e a gente sempre treinava muito tempo junto. Aí isso foi me motivando, comecei a emagrecer. 8 meses eu saí de quase 150 para 85. Aí foi quando apareceu a primeira oportunidade de lutar. Aí daí não parei mais, me apaixonei pelaquela adrenalina de entrar no ringue. E engraçado é que os meus primeiros adversários foram os primeiros adversários dele por causa do peso. Sim, entendi. Chegava para lutar os caras que já tinham lutado, aí eu lutava com os caras depois. Isso é muito interessante que você falou aí, porque você mostrou duas facetas, a das artes marciais. As pessoas acham que as artes marciais, é importante que a gente fale isso aqui, né? Nós estamos falando aqui de superação. Né? De alguém que perdeu um pai, de alguém que se fechou para o mundo, essa que é a grande verdade, alguém que entrou na obesidade e que de repente não queria mais nada, a verdade é essa, né? Com a vida. E aí ouviu de alguém que teve os ouvidos atentos, né? Falou para alguém o sentimento, esse alguém ouviu, e você, como eu falei para o professor aqui, né? Virou a chave, sentiu a confiança, porque já tinha participado de treinamentos com ele, e aí a diferença da arte marcial. O que é que está por trás de uma arte marcial? Normalmente é um grande mestre. E nem sempre o grande mestre é aquele idoso, né? Nem sempre é, né? O mestre é um referencial, aquele cara que puxa você, vamos lá, cara. Você é o cara que me ajuda, né? Isso foi mesmo. Eu quero compartilhar com você também, quero lhe ajudar. Então isso é muito bacana. E aí o esporte lhe motiva a isso. A arte marcial faz com que a sua mente, né, trabalhe essa parte, e o esporte lhe motiva a querer mais. Quero mais, vou melhorar, vou perder peso, vou lutar melhor, vou aumentar minha velocidade, vou aumentar a minha intensidade. Então é muito bacana ouvir esses relatos. Eu tenho certeza que o público que está aí, os internautas que estão conosco, né, ouvindo agora ao vivo pelo YouTube da Black Esportiva, mais uma vez agradecer por essa parceria, e sempre fazer assim, no dia que der uma falha em algum dos nossos YouTubers aqui, a gente vai seguir e vai fazer pelo de alguém. Isso é o que mais importante, é que o nosso público possa estar compartilhando conosco esses conhecimentos importantes. Possa ser entregue a cada um deles um bom material, né? Uma boa história, né? Para que vocês possam difundir ainda mais o trabalho do podcast. É importante demais. E a gente não vai ficar por aqui não, a gente vai aproveitar bastante. Professor, a gente tem muitas histórias para contar aqui. Eu tive o privilégio o primeiro campeonato do Muay Thai, acredito que foi lá em Macaíba, né? Sim. Pela federação, foi você que estava capitaneando lá junto com a federação.
Foi um evento bacana demais, né? No ginásio que é lá do outro lado. Isso. Aquele outro ginásio, acho que nem tinha na época, então Não, não estava em construção, né? Construção. Construção, né? E eu vou lhe perguntar a sua vida como atleta de forma mais avançada, a sua vida como técnico, como professor, como líder de equipe, como político, mas eu queria que você Pode ficar à relatasse um vontade. pouquinho Pode ficar à pela vontade. questão do meu referencial de ter lhe conhecido pela primeira vez naquele evento, e é uma grande responsabilidade, né? Levar para Macaíba, uma das cidades históricas do nosso estado, um evento de arte marcial. Como é que foi o desafio de proporcionar para aquela cidade o primeiro evento de Muay Thai da região? Da região até. Na região. Da região. Foi Isso. 10 anos atrás. Isso, por aí. 10 anos atrás. exatamente. 2014. O ano que eu fiz eu fiz Foi cirurgia cirurgia. segunda-feira. O evento foi no domingo. Eu fiz no Fernando, foi muito importante a gente participar da história da cidade, da história da referência da arte marcial em si, porque assim, a gente já teve outros professores, a gente já teve pessoas de peso, de nome, inclusive o saudoso Arlean Andrade, que era um cara que é muito conhecido ainda hoje na nossa cidade, treinou jiu-jitsu, era um cara que motivava pessoas. O Rafael Barbeiro, que já faleceu também, era um grande amigo, também foi um dos professores que me estenderam as mãos para mim treinar jiu-jitsu na academia dele, sem cobrar nada. E assim mesmo como o Augusto, o Wanderson também. Então tem uma história muito bacana. Só que ninguém, infelizmente ou felizmente, tiveram a iniciativa de trazer os eventos, Sim. né? De trazer entretenimento para nossa cidade, trazer coisas diferentes. Porque assim, o esporte, eu falo com propriedade porque o esporte, a gente tem exemplos, não só dele, mas eu tenho outros exemplos aqui na academia. Eu sou um exemplo disso, que ele é transformador. Perfeito. Porque o esporte ele transformou a minha vida também. Ele transformou um cara que passou fome, um cara que dormiu no chão, um cara que não tinha um banheiro dentro de casa, que não tinha uma cama, não tinha o que comer. E o esporte hoje me proporcionou uma vida de rei. Eu digo que uma vida de rei para as pessoas não entendem, acham que é riqueza e não é. Hoje eu tenho uma vida de rei e as pessoas não entendem. Quando eu falo isso, acho que é muita riqueza e não é. Hoje eu tenho uma vida de rei porque eu dormi no chão e eu dormi numa cama. Então você falou de uma coisa muito importante aí, né? Então o esporte ele realmente é transformador, ele é economia, esporte é saúde, esporte é segurança, né? Esporte é dignidade para quem pratica, independente se você tem resultados ou não, porque nem todo desportista é um competidor. Não, nem todos vão ser. E é normal isso aí. E tem muitas pessoas, acredito que na sua academia deve ter pessoas que é um cara top, duro, mas não quero competir, mas eu vou lá fazer um strike lá com o Augusto e é cacete, né? Porrada, aí a parte esportiva, né? Vou fazer um rola com o professor Júnior, com o Robinho, meu amigo Robinho, um abraço aí pra ele, né? Aquino. E aí, Robson Aquino, né? E aí eu vou sofrer um pouquinho, eu vou fazer ele sofrer, então com certeza deve ter essas situações, né? E aí deixa eu só rapidinho. E aí, fica fechando o raciocínio para ele poder falar. Claro. E aí, as pessoas não tiveram essa iniciativa. Sim. O poder público, né? Na época, também não tinha iniciativa para o esporte. O poder público da época não tinha. A gestão, a antiga gestão não tinha esse olhar para o esporte. O que é que acontece? Aí vem um doido, cheio de ideias, sonhador. E aí, rapaz, vamos fazer um evento aqui, vamos trazer as pessoas. A gente já tinha um conhecimento aqui em Natal. Sim. Já tinha vocês como referência, como ponte. Porque assim, Fernando já era do meio e assim, sempre teve essa característica de andar bem arrumado, né? Um cara que se comunica bem. Não tô falando aqui porque estou na sua frente, não, mas você sempre teve essa característica diferentemente dos outros. É uma média porque a gente tá trocando ideia aqui. Mas dentro dos demais da arte marcial, você sempre se destacou pela forma de tratar as pessoas, pela forma de se expressar. Você nunca alterou seu tom de voz com ninguém. Aconteceu várias coisas em alguns eventos que você sempre se manteve sua linha ali de serenidade, de paz, de calma. Até mesmo porque você é um cara dotado do Espírito Santo, então você tem que manter sua linha, porque senão ele lhe cobra. E aí a gente determinou e fez esse evento. E aí eu pensei, poxa, a gente conseguiu trazer um evento para Macaíba de Muay Thai na época, aí muito sofrido, e a galera fez, abraçou a causa. Aí depois a gente fez um kickbox. Aí depois fez um kickbox, foi o que Darlan lutou. Aí, com o tempo, eu vi a necessidade da gente também, que a gente vai entrar nos assuntos depois. Sim. E aí foi indo. O trabalho foi crescendo, aí, né? Deus ele vai proporcionando os caminhos que a gente possa trilhar e vai mostrando as diretrizes. Perfeito. Se eu não me engano, Augusto, falando dessa evolução, desse crescimento que a gente vai falar aqui, né? Um dos maiores eventos, eu acredito que hoje do estado do Rio Grande do Norte é o Macaíba Fight, mas a gente vai já falar sobre esse evento, né? Eu me recordo no evento, no extinto evento, né? Eu espero que um dia até volte,
Eu estou sempre para que tenha o máximo de eventos, o máximo de pessoas fazendo podcast, dando visibilidade para quem desenvolve trabalho. Isso é a grande verdade. As grandes Eu opções. acho que nós não devemos nos preocupar com concorrência e nem se chatear com quem busca fazer igual ou melhor que a gente, pelo contrário. Devemos enaltecer e apoiar. No meu conceito, eu vivo dessa maneira, tá? Então, dificilmente você vai ter alguém, pode falar mal, né? Porque sempre vai ter alguém que, de repente, não simpatiza com o seu trabalho. Mas, Augusto, tem uma história marcante da minha parte, que eu visualizei uma luta sua, que foi uma guerra, realmente, que foi no 80 no Litorâneo, né? Sim, Litorâneo, né? Litorâneos, com Tem Cipó. uma história Cipó, bacana, né? tem uma história bacana por ser dos bastidores, na verdade. Não, Não. inclusive, o amigo, na época, Moisés, que eu nunca tive problema nenhum, diga-se de passagem, com Moisés, pelo contrário, né? Até agradeço, né? Porque na época Moisés não aceitava muito o faixa preta de karatê ser um professor de guerreiro de Muay Thai, né? E eu agradeço porque hoje nós temos a Federação Norte-Grandense de Muay Thai, a entidade que mais cresce com Muay Thai no estado do Rio Grande do Norte. E a gente agradece, porque não tem isso, não. Muitas vezes você é orientado a não aceitar, e isso faz parte, continuo. Inclusive, mando um abraço para ele aí, onde quer que ele esteja, Acho né? que ele tá em Continue Portugal, crescendo. se eu não me Portugal crescendo, né? É um grande cara também. Não, cara nota 1000, desbravador também, corajoso. E aí você fez uma guerra. E esse Cipó, se eu não me engano, é de Alagoas, Sergipe, É né? de Recife. Recife, né? Aí os caras queriam colocar para me lutar com esse cara, e também não, né? Aí eu assisti a luta, diga aí, eu sem me preparar nem nada, eu falei, rapaz, eu não tenho idade para isso, não. Na época eu já tava, o que é isso? Tem uns 8, 10 anos pelo menos, né? Por aí. Não, né? peraí, Não, tem. 9 anos. 8 anos? É, por aí. É, porque Acho foi que um pouco 2015. depois do evento de vocês lá. Não foi Foi. antes, não, foi Não, depois. foi Depois. 2015 para 16 de março. Mas Ali conta aí já essa tava mais guerra. preparado já. ali. Foi entre Tava. 15 a 16. Já tinha saído dessa. É. Fazia um tempo que tava treinando e tal. É. Fala um pouquinho aí dessa experiência, que você foi. Não sei se foi a luta principal. Foi a luta Foi a principal. Foi a luta Foi. principal, é. Eu me Porque lembro. naquela luta também, desculpa cortar. Naquela luta também lutou aquele menino que era muito bom. Jefferson, meu É. aluno também. E teve a luta, o co-evento foi Adriano, que é lá de Macaíba também, eu acho, né? Isso. Com o. Não, foi não. Foi um galego lá que era do boxe também. Foi uma luta. Meu amigo, aí foi uma luta top, e anteriormente veio a de vocês. Foi. Que foi uma luta que fechou realmente com chave de ouro à noite. Aí conta aí um pouquinho, pode interagir vocês aí, fica à vontade. Nesse dia, Lorena também lutou. Acho que Jefinho também lutou, não foi nesse dia? No Jefinho Litorâneo, só Jefinho. Jefinho, Só foi, Lorena lutou no Jefinho tradição. lutou É. com Tartaruga. Foi Foi uma Tartaruga. lutaça Foi. também, viu? Jefinho lutou nessa Fernando, você ia entrar numa laranja? Não, ia mesmo. Rapaz, eu me lembro que Moisés falou com a gente no sexta pro sábado, nós achamos sábado, não foi? Aí Moisés foi até lá, né? Confirmar a gente com a luta. Mas assim, foi só conversado, não deixou nada Sim, certo. sim. Aí ele foi lá confirmar a luta com a gente e tudo. Ele até puxou um treino, lembra? A gente treinou junto. Foi. Aí ele disse, rapaz, essa luta de já fazia o quê? Quase 3 meses que tava feito o card do evento e já tínhamos dado 5 adversários desse pô. Aí falou, ó, fechei essa luta 5 vezes diferente e os caras estão desistindo. Sem não desistir não, né? Só pra gente a palavra da gente é só uma. Porque de início quem ia lutar era eu. É. Ele passou a bola pra mim. Hum. Aí eu disse, rapaz, eu já tô ficando velho mesmo. E os meninos têm que ter oportunidade. Aí eu disse, eu tava com medo também, né? Sim, sim. Aí chegou, Aí eu disse, vai tu. Tá Já- com sangue no olho. Na época tava mais. Eu já tava dando ficando MMA velho. na 70, né? Sim. Papai mesmo era mal, sempre pesava 8,5, 8,6. Aí foi 8,1. Aí Combinado. chegou lá. Aí eu vi a foto do cabo. Ele não, ele é forte, mas é só da cintura pra cima. Chegou um dia da pesagem, chegou um shortinho do Muay Thai. Uma As pernas dele- cipoadora, né? as pernas dele quase mais grossas que a minha. Eu olhei assim, rapaz, esse cabo não é só da cintura pra cima, não, é todinho. Mas foi uma luta boa, foi uma luta boa. Uma luta muito É, dura. hoje a gente na academia da gente tem uma foto de Augusto dando uma joelhada nele. Foi, que foi. Ficou assim, né? A gente botou no Ficou mural, marcado. na verdade, né? Essa Muito bonita a essa foto. Eu me lembro, primeiro round eu acertei uma cotovelada. cortou. Que não sei se o senhor vai lembrar, na ponta de nas 4 pontas do ringue, tinha uma parte do poste, né, que segurava a Sim. estrutura. Aí eu acertei muito forte. Aí eu me lembro que no vídeo dá pra ver que a gente, na hora da cotovelada, a gente ficou no clinch e eu ficava olhando pra ele assim, que eu não tava vendo sangue. Aí eu disse, rapaz, será que eu acertei um ferro desse? Só que era longe, saiu o ferro. Mas Sim. na hora, na mente, será que eu acertei? Porque meu cotovelo doeu. Meu cotovelo doeu e o bicho não tá sangrando. Aquele cara é muito duro. Aí quando eu olhei, aí foi Tá quando muito começou. duro Aí você. começou aquele cheiro de sangue, aí começou a se espalhar. Bacana demais. Pessoal, você que está aí nos assistindo, eu quero mencionar aí os nossos parceiros, né? Inclusive convidar vocês quando sair daqui, tá? Podemos ir lá na Pizzaria Cabulosa, degustar uma pizza top, né?
Uma pizza não, várias pizzas aqui. Vamos encher. Hoje a gente pode quebrar a dieta, tá bom? A parceria aí com a Emblex Esportiva, Estúdio Top. Você quer fazer o seu podcast, aqui é o lugar, sem dúvida nenhuma. Fala com o Manu, fala com o Júnior, tá? Uzbeka, tá? Bushido e também o nosso amigo Sakura Sport. E, obviamente, não posso esquecer a Status F5. E aí a gente vai dar continuidade, agradecendo aí para você que está aí nos dando essa moral e os internautas que estão conosco, né? Ainda que a gente mudou o canal, mas o mais importante que o canal é esse aqui, de falarmos das lutas. E aí eu vou continuar agora, mas eu vou perguntar agora do Júnior Dedinho, José Maurício, atleta, né? Esse cara que foi bater na África do Sul, se eu não me engano, né? Joanesburgo, né? Joanesburgo, Bom, então, Cape Town, Pretória, fui em algumas cidades. mete bronca aí, meu querido, fala dessa experiência internacional, com certeza tem imagem muito marcante, né? O guerreiro lá da África, né? Encara e ele tá com a mão para trás, Esse vídeo aí tranquilão. Né? rendeu muitos seguidores e rendeu muitas visualizações. Acho que tem TikTok, tem 12 milhões, 15 milhões, enfim. A gente foi assim, a África, ela surgiu na nossa vida, assim, eu fiz uma luta em... Como é o nome da cidade? Ali, Toritama. Toritama, Eu fiz Ceará. com Evandro, o final do Evandro, na verdade, que Deus o tenha. Sim. Ele fazia uns eventos de UFC e me convidou para fazer uma luta lá. E eu fiz essa luta e foi o divisor de águas, assim que eu acabei de lutar e com, acho que um mês, 2... Aí Matheus ligou pra mim e disse: Júnior, pai, tem uma oportunidade aí. Tem uma oportunidade de disputar o cinturão na África. Aí eu disse: mas com quem? Ele falou: com um cara lá. Mas sim, mas ele tem nome. Aí quantos dias? 10. Aí assim, foi uma correria tremenda, porque eu tive que tomar a vacina que era 10 dias, que é a febre amarela. Sim. Eu tive que perder acho que 13 quilos para lutar. Eu tive que fazer a viagem, as conexões, eu tive que treinar lá, tive que fazer as entrevistas enfim. Aí lutei com Dricus Duplessis, que hoje é o campeão do UFC, né? Hoje é o campeão do UFC da 8-4, eu lutei com ele na 7-7. Me lembro que tem esse vídeo no YouTube, eu parti pra cima, dei uns bons golpes, consegui derrubar ele. Em uma inversão na grade ele segurou, o árbitro não puniu. Ele conseguiu subir, aí me derrubou, caiu com o ombro em cima e fissurou 2 costelas minhas. E aí acabou, eu não consegui resistir, acabou a luta. E essa foi a minha primeira experiência na África, né? E eu voltei mais forte, nocauteei, depois voltei, finalizei, enfim. E fiz, se eu não me engano, fiz 7 lutas lá, na África. Interessante. Olha só. Aproveitou a oportunidade. Isso serve para você que é atleta, que está aí seguindo o seu próprio professor e outros internautas. Veja bem. Aproveitou a oportunidade em cima da hora. Né? A oportunidade já está dizendo. Né? Desbravou um espaço desconhecido. Né? Um atleta que hoje está no topo. Já. E aí você pode visualizar de outra maneira, né? Augusto, ele, quando no início da conversa, ele falou que com a morte do pai, ele entrou no lugar e se fechou, né? E você poderia acontecer o mesmo. Rapaz, a primeira oportunidade eu não vou mais não. Fechado. Pelo contrário, né? Visualizou que ali é uma oportunidade, uma vitrine, né? Importante. E hoje você pode dizer, cara, eu lutei, fiz uma luta dura com o atual campeão do UFC, né? Quer queira, quer não. Não vou dizer o maior, mas um dos maiores, porque é questão de percepção, né? Eu creio que de nome, sem dúvida nenhuma, né? O nome que tem, pela história, é o UFC. Mas tem vários nomes. Então, aí você foi derrotado e em seguida foi mais 5, 6 vezes lá. Aí nocautei, no ano seguinte, né? Pra quem não sabe, no ano seguinte eu ganhei nocaute do ano, finalização do ano. Acho que foi nocaute mais rápido, finalização e atleta revelação do ano, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Maravilha. Dentro do evento, da organização, né? Aí disputei o título posteriormente, que Augusto foi de corner também. Inclusive aquela luta contra aquele africano que grita, quem tá filmando lá atrás é ele, com o telefonezinho, com o boné azul. Aí eu disputei o título, foi 5 rounds nessa feita, foi decisão dividida. Assim, eu humildemente acho que a gente ganhou, porque assim, a gente sempre puxa sardinha pra nós, né? Claro, mas quando claro. você assiste a luta, dá margem sim também para o árbitro interpretar para o adversário. Perfeito. Mas por situação, ele está na casa dele, geralmente, né? Ele foi merecedor daquele dia. E eu não fico me culpando, nem fico culpando ninguém. O resultado estava nas minhas mãos e eu não consegui, né, obter o resultado necessário.
e eu não posso culpar e nem terceirizar a culpa pra ninguém, não. Vida que Vida segue, que vem a próxima luta, né? E levanta a cabeça e vai embora. Augusto, eu vou deixar você aberto aí para falar, mas eu queria também que você falasse das experiências, especialmente nessa, né? Que você tá lá fotografando. A adrenalina do cara que vai lutar, ela é única, né? Mas o pessoal que tá no staff ali, dando aquele suporte, também sente aquela pressão, né? Você tava totalmente distante de Macaíba, né, meu amigo? Do seu habitat natural. E aí, conta um pouquinho como é que foi essa experiência ajudando o seu professor, vamos assim dizer, né? Conta aí um pouquinho. Cada uma dessas que a gente ia tinha aconteceu uma coisa história, né? diferente, né? Teve uma, ele perdeu nessa primeira que ele teve a primeira derrota, a gente voltou e fez que ele nocauteou, acho que foi 30 e poucos segundos, não foi? Foi. Não, Ah, foi 23 segundos, eu acho. 23. Aí, nessa a gente tá ele se preparando, eu treinando com ele para impulsão, levei uma quadrilzada que quebrou 2 dentes e um quebrou na raiz. Aí subiu. Isso já tava lá. Isso lá acho que foi numa terça ou foi quarta, né? A luta foi no sábado. Eu passei quase 10 dias comendo porque não podia tocar nada no dente. Abria a boca e passava por cima. Ele só vim tirar o dente quando cheguei. Ele quebrou na raiz, levantou, mas não saía. Porque ele ficou torado na raiz. Então, assim, a gente longe de casa, né? Sem saber muita coisa. Agora ele já tá dominando o inglês, mas John to Hide, John to Rain, na época era mais difícil. Quando ficava sem internet, aí o bicho agora complicava. Mas assim, a África do Sul, ela é. Às vezes a gente, quando começava a postar as coisas de lá, as pessoas, quem falou em África, as pessoas achavam sempre. Pobreza, né? Relacionava aquela parte da O pobreza, mato, né, o Pantanal, animal. muito rico. Só que é muito bonita a África do Sul. Muito, muito bonito. O pessoal é muito gente bacana. Então, cada vez que a gente ia era uma experiência diferente. Essa que ele falou do cinturão, eu me lembro que a gente sempre vendo casa que lá tem altitude, muito. A gente sempre via negócio de futebol, os caras iam Sim. pra altitude, oxigênio. A gente não tinha noção porque nunca tinha passado. Mas ele já tinha lutado depois da primeira vez, a gente começou a sentir ver a diferença. Sim. Nessa que ele tava do cinturão, eu me lembro que saiu o vídeo de chamada pra luta. Aí passava uma parte tipo uma praia. Sim. Aí eu vi, dedinho, lá não Tem praia. tem praia, não tem altitude, não, é baixo. Bacana. Aí quando a gente Artificial. chegou lá, os caras tinham feito uma praia artificial no meio das montanhas. Os árabes chegaram lá, né? Aí eu disse, rapaz, aí quando a gente olhou, acho que era 2.000, quase 2.000 Caramba. de altitude. Eu me lembro que essa luta do cinturão, eu levei uma garrafa de 1,5 pra mim ficar tomando água no corno e as garrafinhas pra ele dentro da garrafa, dentro do balde. Quando chegou na metade do segundo round, que eu apertei água pra mim tomar, eu já não tinha mais água. Eu tava tomando tanto, acabou de ficar seca. Por causa da altitude, eu gritando, e eu imaginei ele que tá lutando. Acho que foi o terceiro round, não foi o terceiro round. Eu vi que ele deu uma queda assim no gás, faltou oxigênio. Aí eu disse, vixe, esse não vai voltar agora não, mas acho que apertou um botão nele, porque ele voltou no quarto e quinto round igual um bicho. Aí, não sei de onde foi que tirei força, porque o terceiro ele acabou destruído. Aí de repente ele sentou, recuperou de um jeito que foi inexplicável. E aí já falo para o pessoal de Parnamirim aí que tá assistindo aí, Godzilla, porque assim, a gente treina com os caras muito bons. Sim. Graças a Deus a gente tem um material humano muito bom. E aí eu treinava assim, finalização jiu-jitsu com Godzilla. Eu digo, rapaz, ele tentando me dar uma guilhotina, eu digo, rapaz, esse cara não vai me finalizar. Esse cara não me finaliza hoje. Hoje não é o dia dele me finalizar, não. E aí eu resisti, saí, terminou o round, sentei no banquinho, respirei fundo, digo, agora é tudo ou nada. Agora eu tenho que dar minha vida aqui nesses 10 minutos que faltam. Aí fui pra cima. Infelizmente não foi o suficiente, né? Na minha visão, poderia ter dado pra mim, mas... Mas aqui você falou, né, sobre a vida de rei, e aí a gente ouviu aqui a história do Augusto, né, falando que no meio de uma preparação, próximo à luta, o cara se machuca, distante. Então, assim, a superação que o esporte proporciona é uma coisa surreal. Então, são essas pessoas que fazem esporte, vocês internados que estão nos assistindo, que de fato tem que ir para uma área que a gente vai já chegar para falar, que é a área política. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí. Você imagina só um cara que perde um dente, né? O maxilar muitas vezes na luta cai, que eu já vi situação desloca, ombro desloca, quadril, mão quebrada, enfim, mão quebrada, e você vai lá. Você imagina essas pessoas de fato que têm a sensibilidade e que conhecem o que é o sofrimento, o que é a luta, o que pode proporcionar para pessoas, tendo o poder de fazer. Então é um diferencial enorme de fato, tá? Professor Júnior Dedinho, um atleta, né? Grande nome do nosso cenário nacional, posso assim dizer, tranquilamente, tá? Representa muito bem o nosso estado. Eu quero dar continuidade aqui e falar um pouquinho e ouvir de você a parceria
com os caras que representam também o nosso Brasil de forma nota mil, né? E mandar um abraço aí para os campeões, Patrício e Patrick, para toda a família Pitbull Brothers, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria e de como é feito o trabalho dentro da Pitbull. E nesse intervalo que você está falando, eu vou servir um cafezinho para vocês, tá bom? Isso aí, o café, e você falou a minha língua. Pessoal, é muito bacana, né? Na verdade, poder treinar com a galera, Fernando. Quando eu conheci ele através do Gasparzinho, repito, cheguei na academia, a primeira pessoa a me receber foi o Patrício Pitbull, antes dele ser campeão, um cara totalmente humilde. O cara chegou pra mim: rapaz, se você quiser ficar treinando com a gente aqui, uma coisa eu posso te garantir, que aqui vai ter muito treino pra você e vai ter muito crescimento profissional pra sua carreira. E aí eu não pensei duas vezes, eu já colei com os caras e digo: meu irmão, eu vou fazer de tudo que eu puder aqui pra ser um bom atleta, né? E eu me sacrificava, Fernando. É interessante para você de casa, nunca desista dos seus sonhos. Eu digo uma frase e repito sempre quando eu estou: ouse sonhar, você não irá além dos seus sonhos. E eu lembro que eu trabalhava em um período de 8 da manhã às 5 da tarde, e eu tinha 1 hora de almoço. E essa hora de almoço, eu saía lá de Emaús, Parnamirim, e ia para Ayrton Senna treinar de moto. Eu vendia meu almoço para poder treinar. Literalmente. Então, eu fazia isso todos os dias. Eu firmei um compromisso na Pitbull Brothers para treinar, então eu fazia isso todos os dias e não me arrependo de nenhum momento que eu me sacrifiquei para ir treinar. Então, vale a pena você se esforçar, vale a pena você treinar. Então, a convivência com os caras é muito bom. Patrícia é um cara um pouco mais marrento. Patrick já é um cara mais brincalhão, chega brigando com todo mundo. Mas cada um tem as suas, né? tem as suas E é parceiro de características. uma Isso. forma, né? E lá hoje a gente está no quadro, né? Na verdade, hoje ainda sou atleta. Na verdade, já vou cobrar ele. Patrícia, se você estiver vendo aí o vídeo, eu pedi para você lutar. Na verdade, eu pedi para lutar dia 31 de dezembro, lá no Japão. Eu pedi a ele, ele ia ver se conseguia uma vaga para mim. Enfim, aí depois que eu lutar dia 31 no Japão, eu penduro minha luva e aí eu não quero mais, na verdade, subir no octógono como lutador, agora só como treinador. Enfim, o relacionamento que a gente tem lá na Pitbull Brothers é muito bom nesse sentido. Então, a galera tem um plano de aula para treinar. Na verdade, a gente tem uma grade muito boa para se treinar. Nas segundas-feiras a gente treina um pouco do kickbox. Na terça-feira o pessoal faz a parte do MMA. Aí à tarde tem o boxe. A quarta-feira a gente faz o kickbox novamente. Quinta-feira a gente faz o grappling, né? E à tarde tem o boxe novamente. Sexta-feira, jiu-jitsu. E sábado é o dia que pelo menos 50%, eu vou dar 50%, que eu gosto. É a parte do sparring. Então na semana da gente é cheia. E sem contar que tem a preparação física, segundas e quartas da tarde. Então quem quer realmente evoluir, crescer profissionalmente, precisa ter uma vida voltada para aquilo que ele acredita. Perfeito. Não adianta brincar de ser atleta, você não vai chegar a lugar nenhum. Maravilha. Então, eu visualizo lá que tem a galerinha pesada, né, dura, de destaque no cenário. Isso é bacana demais de visualizar, tá? E você falou da parceria dos caras que realmente são nomes fortes, né? No cenário mundial, né? Eu ouvi em algumas matérias, né, que para ele trocar onde ele está hoje, né, tem que ser um valor bem significativo e tá certo. O cara tem história no evento, ele não vai mudar por qualquer coisa, né? Isso. Maior nome, né? Maior nome do evento. Maior nome do evento, né? Então, isso é muito importante. Augusto, a gente tá aqui falando, né? Você desenvolve um trabalho lá com o professor Dedinho. É preta de jiu-jitsu agora, né? Também, né? Fala agora força expressão, viu? Porque nem sempre dá pra gente acompanhar, né? Nas correrias. E eu tive o privilégio de ter uma parceria curta com você lá na Pitbull, né? Quando era... Não me esqueci daquela avenida lá. Jundiaí, né? Acho que hoje você está com outro espaço, né? Mudou, né? Hoje eu estou na minha casa, própria casa. A gente está fazendo trabalho na nossa casa porque tem um espaço embaixo, eu moro em cima. Sim. Mas, prove a Deus, a gente comprou um terreno no centro e está construindo. Está meio caminho andado e espero que no primeiro semestre do ano que vem ou no início do segundo semestre, a gente esteja lá no centro novamente, se Deus permitir. E eu quero estar lá, né? O nosso projeto para o ano que vem é que a gente tenha a TV Faixa Preta Podcast. E aí já fazer essas coberturas que, com toda certeza, crescer o trabalho. E aí eu quero continuar essa pergunta, Augusto. Nessa experiência, né? Você saiu
Você pode contar um pouquinho mais da sua vida de atleta, mas eu percebo com essa correria do Júnior, né? Hoje ele também como técnico, eu vou já entrar nessa linha também. Mas você é o braço direito, eu acredito, que dentro da academia. Tanto com a parte do Muay Thai, quanto a parte de Jiu-Jitsu. E um trabalho que eu visualizo bacana, que é diferente da Pitbull Matriz, eu acho, em alguns pontos, né? Nesse sentido. Por quê? O que você já transformou na vida daquelas pessoas, eu acompanho de muito tempo, né? Eu tenho um amigo lá, que mais uma vez mandar um abraço para ele, Robinho, que era um cara que treinava, mas não tinha compromisso. Não estou dizendo compromisso de treinar de forma frequente, mas eu digo assim, ele se achou lá com vocês. Entendeu como é que é? E eu acredito que muitas pessoas também. Então, eu acredito que o acolhimento que é dado naquele espaço faz a diferença. Porque, Você sabe eu vou a dizer diferença. com sinceridade, eu sou um cara que pratica jiu-jitsu hoje, já pratiquei tempos atrás, voltei, e não é uma turma fácil. Você Não. sabe, mas você sabe qual é o diferencial, né? Não, eu sei qual é o diferencial, mas eu quero ouvir de você, falando do diferencial da Pitbull Brothers. De aluno eu já vi que o professor faz toda a diferença. E também a contribuição dos demais, né? E Robinho também é preta hoje, né? Então, conta um pouquinho da sua experiência enquanto professor, enquanto cara que motiva, tudo isso. E primeiro que você é uma grande referência, então isso faz toda a diferença. Por favor. Robinho é preto, eu até mexi com ele, que eu ainda peguei a preta primeiro que ele. Robinho, meu amigo, mais Agora, tempo plano, agora Ele sim. demorava demais, aí ficava se afastando, a gente puxando as orelhas dele até ele voltar. Porque quando o Robinho chegou lá, ele já chegou no azul, não foi? Rapidinho, só para não esquecer assim, não. Essa semana ele falou comigo, me deu um abraço, quase chora. Isso não é verídico, tá? E me agradeceu por não ter desistido dele. E vou repetir aqui, eu não desisto de nenhum de vocês. Maravilha. Então é essa pegada. Aqui tá um exemplo aqui, né? Vamos lá, Augusto. Aí o Robinho já pegou, a gente falando, a semana mesmo conversando no tatame, aí eu disse, Robinho, não, eu peguei ainda preta primeiro que o Robinho. Só que ele deveria ser bem mais antigo do que eu na preta. Pelo menos 3 graus. E quando ele chegou lá com a gente, já tava pra pegar roxo, já tinha muito tempo de azul, Sim, sim. e eu acho que eu ainda tava na branca. Aí eu passei, peguei a preta e Robinho ainda na marrom, remoendo. Mas voltando, desde o início, o Júnior sempre puxava alguns dos meninos, principalmente eu, para dar aula, né? E ele sempre falava sobre isso, por dar continuidade, ele já tinha essa visão, Sim. até para trazer a gente perto para a turma, para ficar esse negócio mais, tipo, ele não tá, aí o pessoal não vai, não vou treinar porque só treina com o dedinho, então o pessoal foi se acostumando a estar treinando comigo, com outros meninos, e quem ficou mais à frente sempre foi eu. Sim. Aí, agora, principalmente ele com muita viagem, né? Já viajando bastante, e eu sempre fico à frente das aulas. Aí vem esse outro lado, porque eu sempre falo para os meninos, dar aula é fácil, dar aula, agora ser professor, ser referência, ser exemplo, não é difícil, principalmente quando você vai para a parte kids ali, que é o que eu gosto mais, né? Desde 2015 a gente começou com a turma do Muay Thai Kids, aí depois teve a do Jiu-Jitsu, aí veio a pandemia e tudo, a gente parou. Aí quando foi agora em 2023, né, ano passado, em janeiro, a gente voltou com a turma Kids. Então, assim, não é fácil ser professor, mas é muito bom, muito prazeroso. Você saber, O café do faixa preta é diferenciado. Né? Diferencial. você ser essa referência, você ver aquele carinho, aquele sentimento das pessoas por você, isso é algo muito, muito prazeroso, né? E a gente falando sobre mudança que o esporte faz na nossa Sim. vida, eu nasci já sendo rejeitado. Porque eu não tive um pai, por exemplo, meu pai biológico, né? Sim, sim. O meu pai que me registrou, ele chegou na vida da minha mãe já tinha 1 ano e pouco. Então, assim, eu fui um cara que foi muito rejeitado por muitas situações da minha vida, né? Na parte familiar, principalmente. Eu não fui um abraçado por todos. Eu cheguei tarde, tipo, minha mãe já tinha meu irmão com 10 anos, eu vim bastante depois, então eu tive aquela rejeição. Só que o esporte me ajudou tanto a enfrentar também isso, a superar e a começar a ser um exemplo para não só para pessoas próximas, alunos, mas também para dentro de casa, também para a família, ser uma referência nesse sentido geral, né? Maravilha. Pessoal, nós ouvimos aqui um alguém que saiu de uma situação adversa, você está nos acompanhando, né? Chegou agora, é bom que você depois assista do início. Alguém que perdeu o pai, alguém que ficou fechado, alguém que se tornou referência como atleta dentro da sua cidade, dentro do estado e até fora do estado. Alguém se tornou referência enquanto professor. E esse alguém que tinha tudo para dizer o seguinte: eu sou um cara abaixo da média, alguém que a sociedade discrimina, perdão, Sim. alguém que na família é escanteado, mas ele pegou essa energia e usou ela de Transformou em forma combustível, contrária, né? né? Contrária positivamente. Sim. Então se tornou referência em casa, entendeu que se usasse esse argumento para dizer que era um coitado, ele continuaria sendo um coitado realmente.
Né? E eu, então, parabenizo também você por essa coragem, por essa atitude. Isso é o esporte, isso é as artes marciais, né? Isso é o ser humano que quer buscar. Ouse, né? Ouse. Ouse acreditar no seu potencial, né? Ouse desbravar, ouse confiar, ouse fazer coisas que as pessoas duvidam de você até. Não para provar para ninguém, mas para você, sobretudo, que você é capaz de fazer, tá? Então, pessoal, eu vou dar um tempinho aqui e eu quero saber quem tá aí, tem algum comentário aí nas redes sociais, alguém poderia informar aí pra gente responder. Responde logo, ligeiro. Responde aí. Tem alguma pergunta aí, o pessoal que tá aí acompanhando? Enquanto isso, Fernando, você pode falar um pouquinho sobre os patrocinadores, né, Claro. do podcast, né? Antes de falar dos meus parceiros aí, Tem que... tá ali, né, a Sakura Martial Art, do amigo e artesão Getúlio, tá? É a Bushido dos amigos Rondinelli e Adriana. A melhor pizza do mundo, Opa, a Cabulosa, eu quero provar. tá? Beleza, meu amigo. Ah, maravilha. Você vai escolher a pizza que você quer. Tem um detalhe, né? As bordas, elas são recheadas. Normalmente você come aí. Eu levei o pessoal para comer lá e eles comeram 3 pedaços e ficaram satisfeitos. E vieram aqui, comeram 2 pizzas e ficaram com a barriga ainda vazia. Então, assim, É o diferencial. Meu abraço aí para o meu amigo Arandi. Um forte abraço aí para você. A Uzbeca, né? Que é da minha irmã. A minha irmã que acredita no trabalho que eu faço e que também ajuda o esporte na medida do possível, né? E, por fim, a Estados F5, que elabora projetos, né? Especialmente nas localidades de maior índice de vulnerabilidade social. E esse é o motivo pelo qual estamos aqui, né? Acredito que, de alguma maneira, nós somos alcançados por essas pessoas que vão lá nos locais de alto índice de vulnerabilidade social e abraçam. E acreditam, né? E acreditam. E aí? Tem alguma pergunta aí? Alguma interação? Só reforçar, Fernando. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, quem puder, na verdade, quem conhecer o trabalho do podcast, quem conhecer o trabalho do professor Fernando, apoiem essa causa. Porque é fundamental, na verdade, ter esses incentivos para que a gente possa divulgar também o trabalho social, o trabalho que a gente conquista, na verdade, as pessoas dentro do nosso município, dentro de nossas comunidades, para que ele seja alcançado por o esporte. Perfeito. Porque o esporte é uma ferramenta indispensável para um município andar bem. São alguns pilares que nós temos e o esporte ele é um dos que acho que não, com certeza. Imprescindíveis. Olha, quem conhecer um pouquinho de esporte, de verdade mesmo, porque não é fácil, sabe por quê? É uma coisa impressionante, professores. O poder público, em sua grande maioria, não dá o devido espaço. A devida importância para aquilo que realmente o esporte pode fazer. Gente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o índice maior para morte é o quê? Sedentarismo. Não é Covid, não é câncer, não é o que é o sedentarismo. Você imagina só, o professor Augusto, o atleta, né, professor, ele viveu isso. Sim, obesidade móvel, né? E aí você vai para a unidade básica de saúde hoje pegar uma consulta, meu amigo. Primeiro, você não tem um nutricionista esportivo. É um genérico, com todo respeito, né? Mas assim, não tem o cuidado que deveriam ter, tá? Então, assim, políticas públicas efetivas vai fazer a diferença com toda certeza, tá? Eu vou abrir um espaço aqui para agradecer as pessoas que estão conosco aqui, os internautas interagindo conosco, né? Luciana Andrade, boa noite. Caio Fernando, boa noite. É uma honra dizer que Júnior Dedinho vai ser um ótimo vereador de Macaíba e um ótimo professor de artes marciais em uma cidade exemplar. Júnior Dedinho já é um excepcional professor, sem dúvida nenhuma, um atleta de destaque, e eu concordo com você. Com todas essas prerrogativas que ele tem enquanto atleta, esse trabalho que ele desenvolve na sua cidade, ele com certeza será um vereador de excelência, sem dúvida nenhuma. Porque o artista marcial, o professor, ele é muito crítico. E ele vai buscar formas de contribuir, né? Boa noite. Claudemir dando boa noite. Alguma coisa Farias aqui. Meu vereador. São 2 pessoas que admiro bastante, Júnior Dedinho e Augusto Abdias, Luciana Andrade.
tiver curiosidade, pessoal, pode mandar para cá as perguntas, tá? Pode ficar à Se vontade. você Né? tiver uma curiosidade sobre mim, sobre o Augusto, até mesmo sobre o professor Fernando, pode mandar para cá que a gente responde. Estamos aqui. Vamos lá. Ó, parabéns pelo canal informativo. Levar o professor João Dedinho, um homem de Deus, isso é muito importante. Isso é um diferencial, viu? Porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Está no Salmo 111, verso 10. Então, quem teme ao Senhor deve, com certeza, ter um espaço diferenciado na sociedade, né? Ótimo instrutor e um ser humano fenomenal, junto com o professor Abdias, Augusto Abdias, né? Deixa eu ver aqui. Exemplo de grande homem de Deus, sempre acompanha seus trabalhos, honrando todos os dias. Peraí. Quando será a próxima luta de Augusto Abdias? Não é muito distante, não. Pessoal, Augusto, ele tá passando por uma fase agora de readaptação, de treino. A gente quer que ele fortaleça um pouco mais os seus músculos. Na verdade, ele está buscando treinar mais a parte física. E tudo indica que o próximo Macaíba Fight vai ter defesa de cinturão. Tudo indica. Olha. Então, eu não vou lançar a data ainda não, mas tudo indica que o próximo Macaíba Fight vai ter uma disputa de cinturão, né? Uma defesa no caso dele, na sua categoria, ou um intermediário ali. A gente vai sentar realmente e definir, mas provavelmente lá para dezembro a gente tá vendo Augusto Abdias novamente voltar com tudo. Em casa é bom. Inclusive, Roberto, se estiver assistindo aí na Acton, eu vou voltar essa semana que vem e vou treinar com ele, vou puxar uma manoplinha para ele reativar de novo, porque ele tá um pouco sem fazer esse trabalho e a gente vai voltar novamente. Maravilha. Professor, outra pergunta aqui. No seu conceito, com quantos anos a criança pode iniciar no jiu-jitsu? Essa parte aí, eu posso aconselhar, mas ele pode falar melhor do que eu, porque ele foi a pessoa escolhida, porque ele trata muito, assim, não é que eu não trate as crianças bem, é porque, assim, existem pessoas que são diferenciadas para trabalhar em algumas áreas. Perfeito. E realmente, ele se encaixa muito melhor do que eu. Ele trata muito melhor, na verdade, ele tem uma facilidade de lidar com as crianças muito melhor do que eu. Ele cativa muito mais do que eu as crianças. Eu falo assim, porque às vezes os meus filhos às vezes brincam com ele muito naturalmente, mais do que às vezes comigo mesmo. Então, as crianças, quando chegam perto dele, têm essa facilidade, esse domínio com as crianças, de envolvê-las e transmitir o conhecimento para elas. Então, isso é importante a gente enxergar nas pessoas, porque às vezes você coloca pessoas em alguns postos, professor Fernando, que elas não vão ser úteis, na verdade. Então, você precisa colocar pessoas em cada posto que ela possa desenvolver um trabalho bacana, um trabalho até melhor do que você faz. Ele faz isso muito melhor do que eu. Então é por isso que ele pode responder essa pergunta muito melhor. Isso é muito importante. Antes de você responder, veja bem, gente, pessoas que estão nos assistindo, é muito importante você visualizar isso aí. Isso é um papel do líder, né? Esse é o papel de alguém que tem a sensibilidade de reconhecer que alguém que está do lado, vamos dizer assim, tem mais habilidade do que ele para essa função. E você direcionar, isso é muito importante. Não é fácil você direcionar as pessoas. Pô, visualizo que você é melhor disso aqui, né? Até mais do que eu. Isso é muito importante. Então, com base nisso aí, Augusto, dê seu conceito sobre em que idade as crianças podem, se tem uma diferença nesse ponto aí, masculino e feminino. Veja aí o seu ponto de vista aí. A gente lá sempre tenta buscar, né? E a gente vendo isso na prática, na realidade, de 4 anos e meio para cima, para iniciar. Tem criança que até 4 anos não dá para iniciar, porque às vezes parte um pouco do temperamento da criança, da desenvoltura dele. É algo muito, a gente sabe que a arte marcial é muito relativo de idade, né? Por pessoa para pessoa. Mas em média, uns 4 anos e meio, para mim, eu acho ideal. Que geralmente tem escola que pega de 4 anos a 5 anos. Mas 4 anos e meio, para mim, ali, eu acho já é ideal. Maravilha. Só que eu tenho um caso de criança que, Sofia começou 3,5. Tem nem uns 4 anos formados, né? Que é a menina de Júnior mais nova. A minha filha mais nova, né? É uma benção. Então, tem criança que já é mais, tem criança que já é mais na dela, então aos poucos a gente vai. Mas 4 anos e meio eu acho ideal. Perfeito, maravilha. Então, resposta aí ao David Alves. Né? Nathan Lima, já enfrentaram alguma dificuldade com a comunicação em outros países? Alguma história engraçada? Eu acredito que sim, né? Augusto já respondeu aqui.
nas entrelinhas, mas seja mais preciso. Eu vou até pedir para que ele fale e aí você completa. Alguns falam aí das aventuras aí fora do país e essa dificuldade muitas vezes de comunicação. Como é que vocês conseguiram desdobrar nesse ponto? Primeiro a sua visão aí, a sua resposta. Já tem um bocado. Chegou. Tem uma que ele foi com outro menino que foi para pedir É o professor Valdinei, né? Um abraço para ele aí, professor da Pitbull Brothers. Hoje é o head coach da gente lá, da Pitbull Brothers, Valdinei Silva. Na época era atleta ainda. Né? Na época a gente era atleta, ele viajou comigo. Os caras querendo pedir um leão, aí não sabia chamar o leão, aí ó, ele fez o gesto. Era aquele ali, ó. Mas a gente sempre passou por. Teve outra, né? Pra mim foi a maior, assim. A do elevador. A do elevador, a gente chegou na recepção, tinha um senhorzinho. Aí ele parecia aquele teu Chico da família, baixinho, carequinha, barrigudinho. Aí quando a gente chegou na recepção atrás dele pra pegar uma informação, aí a gente só escutou aquele barulho. Bem alto. Aí, igual o famoso espanto, uma flatulência. Aí esse rapaz, a gente olhou um pro outro sim, a gente que ria e segurou. Aí ele saiu assim, pegou a informação, pegou em casinha que tinha lá o horário da van. A gente foi e entrou no a gente tá indo no shopping, a gente tá indo no shopping. Aí a gente entrou no elevador para deixar as compras. Aí ele veio e entrou no elevador junto da gente. Aí parou na frente da gente aqui e a gente encostado aqui atrás no elevador. Rapaz, peidão, olha o peidão. Será que ele vai peidar aqui começou a comunicar um com o outro, né? Em português, né? Ele tá achando que ele não vai entender. Lá na África, ninguém fala, só inglês. Aí a gente foi, deixou a compra e voltou pra van. Aí a van já no horário pra sair, a gente corrido, aí chegou lá. Aí o cara pega demorar, e nada. O cara da van sair, a gente. Não, tô esperando mais um hóspede que tá vindo. Aí quando é fé lá, vinha o senhorzinho. Já vinha ele. Aí esse rapaz, aí ele foi e sentou lá na frente. Aí até o peidão. Olha, lá vem ele de novo. Aí ele calado. Ele calado. Aí quando ele entrou na van, aí o motorista começou a falar com o posto, comunicar. Aí perguntou de onde a gente era, ele disse, foi no Brasil. Aí ele só sabia falar isso mesmo? Não sabia que era do Brasil. Aí o cara olhou assim. Aí começou a falar em português. Vocês são do Brasil, fala português. Eu ouvi falar 5 idiomas. Aí quebrou a gente no meio. Eu fiquei toda errada. Eu disse, ele tava entendendo tudo, o tempo todinho. Mas acho que eu não entendi essa parte. Quebrou a gente no meio. Mas pode falar. Porque a vantagem é que às vezes o sotaque, né? Às vezes a gíria ali de falar, ele talvez não tenha entendido bem. Mas... A resenha em si, né? Falando rápido e tal. Ó, fizeram uma pergunta aqui. Vocês ouviram o professor Júnior Dedinho dizendo que era rico, aí já perguntaram: vocês vivem do esporte, ganham muito dinheiro com isso? Isso é uma pergunta bastante importante. Eu posso responder com toda sinceridade e honestidade. Eu fui um cara. Quem conhece nos bastidores sabe o quanto a gente corre, o quanto a gente rala, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se esforça, o quanto a gente abdica de algumas coisas, de privilégios, de saídas, de noites, de muitas coisas. Então hoje eu vou resumir a minha vida para que ele entenda. Hoje a minha vida é resumida em 3 fases: trabalho, família e igreja. Aí eu vou resumir para você, eu vou colocar em 3 pilares que para mim são mais importantes: família, igreja e trabalho. Eu vou colocar no grau de importância: família, igreja e trabalho. Então, hoje eu consigo viver do esporte. A academia, hoje ela me gera uma receita que dá para mim pagar minhas contas. Então, eu dou aula em Natal também, eu faço parte do time de treinadores, inclusive a convite do Patrício. E eu também tenho um salário lá da academia, eu ganho por isso. Sim. Né? Então, às vezes a gente desenvolve um trabalho com alguns atletas, que eu acho que você vai perguntar, e geralmente alguns atletas, eles nos abençoam com alguns valores pelo trabalho, né? Então, dá para mim viver do esporte hoje. Eu falei da forma de hoje eu tenho uma vida de rei, é porque quem já passou fome, na verdade, e chega em casa e come o que quer, na verdade, come o que quer no sentido de o feijão, o arroz, a farinha, a carne, né? Para mim a vida de rei, e as pessoas às vezes elas não compreendem. Maravilha. Entendeu? Bom, agora a gente vai entrar numa pegada, que é uma pegada mais, vamos dizer assim, avançada, mas antes eu vou perguntar aqui, vou agradecer a todos os internautas que estão conosco aqui, contribuindo, né, com essa interação. Tem até uma jovem lá, a Josiane, lá do nosso dojo, né? Uhum. Ela tá aqui, ela que fez essa pergunta aí, eu acho que os pessoal são ricos da graça, né? Graças a Deus. Misericórdia de Deus o tempo todo. Márcia diz assim:
qual foi o país mais difícil de lutar? Para mim, o país foi a África e a cidade foi a Sun City, né? Sun City, Sim. que foi essa cidade que a gente Cinturão. lutou pelo cinturão e realmente eu senti muita altitude. Lá em Joanesburgo tem altitude, mas é menos altitude. Sim. Sun City é uma cidade que fica meio que Obrigado. elevada em montanhas. Sim. E aí realmente a altitude lá era muito, muito, muito alta. É muito mesmo. Aí a gente sente mesmo. Maravilha. Ó, eu vou fazer um breve histórico aqui, vou contar aqui um pouquinho, para ele não esquecer e nem eu esquecer de perguntar, tá certo? A gente vai conversando, aí de vez em quando tem alguma conversa aleatória e você acaba tirando, talvez, o foco de uma formalidade. Mas aqui Sim. não tem nada de formalidade, é um Não. bate-papo descontraído, à vontade, tá certo? E aí eu vou contar aqui, vou falar completamente o histórico desse cidadão aqui, tá? E depois eu vou falar do Augusto. Quando eu terminar de falar, ele vai falar um pouquinho da experiência dele enquanto treinador, de um cara que é top de verdade, que é um gigante da luta. Não no tamanho, mas na luta ele é diferenciado, né? E aí já você vai dizer o nome e vai falar o que ele representa na sua vida enquanto treinador, né? Além dos que você sempre treinou os seus alunos, né? Isso. E aí isso. tá numa pegada com um cara que tá no topo, né? Vamos dizer, a nível mundial. Eu iniciei, né? Porque tudo a gente começa de baixo, né? A gente Sim. começa de um princípio do aprendizado, vamos dizer assim, do amadorismo. Sim, e aí a gente sim. vai se fortalecendo, vai aprendendo e vai Buscando, né? melhorando as nossas habilidades. Maravilha. Então vamos lá, ó. Esse cidadão que tá aqui, ó, lá de Macaíba. Macaíba mesmo? Macaíba. Macaíba. Eu sou nascido natural em Alagoas, em Major Isidoro. E em 2002, após o meu pai falecer, eu vim morar em Macaíba. Em 2019, 2020. Não, 2020 eu recebi o título de cidadão macaibense. Eu recebi o título de cidadão, 2020 eu recebi o título de cidadão macaibense e posso dizer que amo Macaíba, já faz 22 anos que eu moro lá e 22, é hein? uma terra que 22, ó. e é, guarda esse número aí. inclusive é o nosso Já chegando nisso aí. Vamos lá. Nome completo: José Maurício da Rocha Júnior, Júnior Dedinho. Campo de atuação, trabalha no esporte. Prega a palavra de Deus, tá bom? Muito importante, e é técnico também. Atleta, algo de destaque, né? Eu vou colocar aqui, eu fiz essas modificações junto com ele aqui. Primeiro, atleta da cidade de Macaíba, lutar em MMA e representar a cidade e o país também através do esporte, né? Especialmente do MMA. Brasil afora, você falou de um estado que, na minha concepção, é livre de norte e nordeste. Vou colocar norte e nordeste junto com o norte, com o Pará, né? Ceará e o Pará são dois estados perigosas, que são top de verdade, né? perigosas. São top. Eu acho que o menino, o seu atleta é de lá, não. É não, né? O Daigo é de lá, não, né? Não, ele é de Souri, no Pará. Sim, não, então, do Pará. Ele quer ficar no Pará sem moral, meu. Pará é brabo. É brabo, né? É o primeiro a realizar um evento de MMA a nível nacional, na terra dele, Macaíba, né? Um dos nomes importantes hoje da Pitbull Brothers, sem dúvida nenhuma. Tá sempre lá, só você acompanhar o Instagram, né? As redes sociais da Pitbull, você tá vendo lá ele puxando manobra, trocando porrada com os caras lá, né? Muito importante. Títulos e outras indicações que campeão nacional do MMA, LFC, né? Que foi lá em Limoeiro do Norte, né? Eu fui campeão lá na categoria 8-4 também de MMA. E também um lá de Turitama, né? Foi Turitama. Que é o saudoso, né? Promotor saudoso, GFC, né? o Evandro. Né? Maravilha. Foi campeão de kickbox, campeão de jiu-jitsu, terceiro colocado no Mundial de Jiu-Jitsu, né? Terceiro colocado no Pan-Americano. E hoje, como falamos há pouco, e você também falou, é treinador da Pitbull Brothers, né? Mas aí, com base em tudo isso aí, as suas experiências vivenciadas, o grande trabalho desenvolvido lá em Macaíba, até a gente chegar na parte que a gente vai concluir, né? Que é com o momento importante que você está vivendo agora. É um ato de muita coragem, mas a gente vai chegar lá. Você não tem como dizer que não tem coragem, porque você está na luta há muito tempo. E eu queria que você falasse da experiência de estar no maior palco das lutas, né? E com um dos caras mais bravos que tem no MMA, né? Que é o Deus da Raça, né? O cara é muito fera mesmo. Conta um pouquinho aí dessa experiência de estar ao lado desse cara treinando e trazendo esse cara para cá, trazendo o Rio Grande do Norte. Inclusive, pro cenário. Inclusive, eu falei com o treinador dele hoje de manhã, ele tá vindo para cá novamente para iniciar um treinamento, não com luta marcada, mas para a gente fazer um trabalho
que a gente necessita fazer com ele para adquirir novas habilidades. Novas habilidades é ajustes, não vou habilidades, mas ajustes que a gente vai tentar fazer com ele, na verdade, né? Então, é uma experiência muito boa, Fernando. A gente já roda os amadores, na verdade, os meus alunos foram a minha escola, a minha verdadeira escola. Depois a Pitbull Brothers veio para somar um pouquinho mais, mesmo sendo atleta, eu já andava também com os atletas de MMA, né? Eu já era corner também dos atletas de MMA, mesmo sendo atleta. Eu sempre viajei com os meninos do interior, as lutas menores, sempre me deram as lutas menores. Na verdade, eu não sei se foi objetivamente direcionada para isso, mas construíram, na verdade, uma carreira em mim, sem nem, tipo, talvez, não sei se foi direcionada, mas talvez foi direcionada por alguém, mas construíram isso em mim. Porque todas as lutas amadoras, sempre quem tava, era gente de corner, a gente ia, o cara não tinha uma gasolina para ir. Não falo isso para mérito próprio, mas a gente ia, levava o cara, dava assistência, e isso foi nos fortalecendo e crescendo na área como treinador. Sim. E aí, quando você faz uma base boa, chega também, aí você vai mudando de nível, aí vai chegando outros atletas, aí você vai viajando. E um dos primeiros atletas que a gente participou assim do UFC, né, foi Filipinho. Sim. Eu fui com ele 2 vezes também, ele não lutou, outro ele lutou. Nessa situação que ele lutou, a gente perdeu a luta, na verdade. Ele já realmente acho que vai lutar em meados de setembro, outubro também. E aí, depois, com outros atletas, o Bellator, o LFA, né, outro evento de expressão, o PFL. Enfim, a gente vem rodando basicamente o mundo todo, né? Com a luta. O ACA, né? Que é lá na Rússia. Sim. Polônia, enfim. Cara duro, né? Na Rússia tem uns caras duros, muito, muito duros. E aí veio o Davis a primeira vez. E chegou, né? Chegou um pouco gordinho, ele sabe disso. Eu falo com ele, chegou um pouco gordinho acima do peso, querendo treinar e tal. Para o camp. Sim. E a gente fez um trabalho bacana. Ele gostou. Na verdade, eu não escolhi ele que me escolheu. Bacana. Eu não sei porquê, mas ele, rapaz, eu queria trabalhar com você e a gente vem trabalhando. E a gente fez esse trabalho, foi pra luta e foi um UFC histórico. Na verdade, esse UFC aqui. 300. Foi o UFC histórico, na verdade, o 100, o 200 e o 300. Quando eles batem um número, eles fazem uns eventos gigantescos. Top. É tanto que foi 2 ex-campeões, né? A primeira luta foi 2 ex-campeões, o Davidson e o Cody Gambit. E aí, e aí a gente montou uma estratégia dentro do que a gente montou. Ele ganhou essa luta? Ganhou, a gente finalizou. E a gente montou uma estratégia para ele. Na verdade, eu e o Iliard Santos, lá do Belém do Pará, que é o head coach, né? Da academia dele. A gente montou a estratégia, executou a estratégia e veio com a vitória. Ele gostou do trabalho, foi para casa satisfeito. E aí ele entrou em contato com o Patrício novamente, veio um pouquinho mais de tempo, já veio melhor, já veio mais saudável, a gente já ficou no pé dele para ele ficar continuando treinando. Mais, né? Porque quem é atleta não deve parar. E ele tem um objetivo, então ele não pode ter essas falhas durante a sua carreira. Ele não pode cometer essas falhas, porque o tempo cobra. E aí ele não parou dessa vez, aí voltou, fez um camp melhor, na verdade, para o UFC agora em Abu Dhabi. No dia 3 passado, a gente também conseguiu a vitória sobre um cara que tinha disputado o cinturão com o Sean O'Malley, né, que é o Tito Vera. A gente conseguiu bater o cara, conseguiu dar um knockdown no cara que ninguém tinha feito ainda na história do UFC, um cara que é antigão. E aí a gente vem sempre somando, né, e qualificando a nossa carreira. Não porque eu sou merecedor, é porque Jesus, ele é bom nas nossas vidas e eu devo louvor a ele, a honra, a glória. É porque nada é por mim, sempre é para ele, e todas as minhas conquistas eu devo a ele, porque sem ele nada disso aqui seria feito. Olha, de fato, porque sem ele nada poderia fazer, a Bíblia diz isso, né? E é tremendo demais, porque, veja só, de Macaíba, beleza, eu tenho histórico e tudo mais, e o cara visualizou você, você treina num centro de referência mundial, sem dúvida nenhuma, mas tem vários outros. Tem, melhores do que eu. Mas entenda bem, o melhor é o diferencial que você faz, né? Então, o conceito de melhor é relativo demais. Então,
o que é o melhor? Aquele que você tem confiança, o que você proporcionou para o Augusto, né? Você mostrou para ele, eu acredito que ele não vai achar um treinador melhor do que você nunca na vida dele. Tecnicamente, de mau conhecimento científico, sim. Mas que leva ele ao máximo, provavelmente não. Né? Então, Augusto, nessa mesma pegada, eu gostaria de ouvir de você assim, hoje você se visualiza? É uma pergunta e uma saia justa, tá, meu amigo? Muito mais hoje, como professor ou atleta? É novo, Sim. mas assim, o que eu ouvi do professor aqui, e na sua fala, um querer diferenciado no da aula. O referencial que você se tornou dentro da Pitbull Brothers Macaíba, né? Com esse trabalho é diferenciado mesmo. Eu digo isso por experiência, né? Hoje eu tenho 48 anos, e assim, de vez em quando eu me meto a besta e vou lutar. Mas é diferente, é difícil, porque o referencial que você torna enquanto professor, você não vai ter o mesmo tempo de lutar nunca, né? Eu acho que você é um cara bem mais jovem do que eu, bem mais jovem mesmo. Mas conta aí essa percepção de hoje. Você se vê com algumas lutas mais, ou ainda pensa lutar muitas outras, ou o foco realmente é em formar, em ser professor? Conta um pouquinho nesse conceito aí. Não, eu penso em ainda lutar bastante. Tem bastante lenha ainda para queimar. Muita, Maravilha. muita mesmo. O fogo ainda tá aceso. Mas eu gosto de ser professor, principalmente dos kids, né? A gente foi com um evento agora recente que eu queria lutar, mas a gente levou só lá da academia 12 crianças. Aí tinha mais uns 8 do projeto, que eu também dou aula no projeto Sim. da prefeitura de jiu-jitsu. Aí eu não tem condições. Deu, meu Deus, os pés já estavam doendo, tá correndo para lá e para cá, o estresse, e a luta dos faixa preta já tava rolando, não tinha nem condições de eu estar. Mas eu até falei, quando eu for para competir, eu já não boto a turma em peso dos kids, que não dá, né? Leva um ou outro ali, que tem os pais também que treinam, o meu filho também, inclusive, treina. Mas ainda tem bastante lenha aí para queimar, bastante coisa. E a gente, Fernando, a gente sempre teve esse bate-bola. Geralmente, quando ele tá com luta marcada, a gente sempre se divide para que ele tenha Sim. mais tempo, para que ele concilie um pouco mais de foco naquilo que ele quer, na verdade, né? E a gente ausenta muitas vezes as aulas para que ele não possa se dividir. E a gente tem esse entrosamento para que isso não aconteça, para que ele não consiga, para que ele consiga ter um pouquinho mais de foco e determinação naquilo que ele quer, na verdade, né? Sim, Então, é um estágio que ele gosta, mas quando ele tem luta marcada, a gente tenta tirar o máximo possível para que ele possa realmente se doar 100% naquilo que ele quer fazer. Maravilha. Eu fiz essa pergunta estratégica, porque é o seguinte, um professor de destaque, né, referencial na academia, e um atleta, né? Eu acredito que a nível do seu trabalho lá em Macaíba, ele é o principal atleta, assim, sem dúvida nenhuma, né? E aí isso aí vai motivar algumas pessoas que estão ouvindo, né? Porque teve pessoas que perguntaram, quando é que vai ser a próxima luta dele? Isso. Você respondeu, provavelmente em dezembro, em casa, né? No Macaíba, fight, né? E eu vou aproveitar e falar um pouquinho do histórico aqui do Augusto, tá? Antônio Augusto Abdias Cardoso Matias, nome comprido, né? Grande. Grande, porque o cara é grande, tem história do caramba, né? É quase o capítulo 1 de Mateus. Pois é. Campo de atuação, atleta de MMA, kickbox, jiu-jitsu, professor das mesmas modalidades. Essa equipe Pitbull Bros, né? Vamos lá. Comecei o esporte para vencer vários problemas de saúde, onde ele já falou aqui, a perca do pai, a obesidade, né? Eu acredito que dentro desse sistema aí é o que? Você pegou um pouco de depressão, com certeza, né? Sim. Uma crise de ansiedade, e o esporte Sim. fez essa transformação de fato que mudou. O cara chegou a 150 quilos. Tu pesa hoje quanto? Agora eu tô com uns 88, 89. 88 quilos. A metade do peso. 60 quilos aí, a média. Praticamente, né, a metade, né? É realmente incrível aí o que o esporte e o querer da mente do ser humano pode fazer de transformação, né? Aqui no estado dispensa comentários de lutas, de guerras que enfrentou. Rapaz, vocês gostam de pegar essas batalhas aí próximas, né? Vamos colocar esses caras aí lá de Macaíba nas laranjadas, né? Como diz aí no meio. Faltando 5 dias, 10 dias, 12 dias e Acaba enfrenta, supera, né? Vence, porque nem sempre vencer é levantar o troféu, né? Vencer é superar si mesmo. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então é um histórico bacana. Convido a vocês a acompanhar as redes sociais, tanto do Augusto quanto do José Maurício, né? O Júnior Dedinho. E é muito importante que você, assim como nós que estamos aqui, valorize os espaços, né, que tem para a luta, para falar sobre o trabalho de cada um. Então, nós estamos aqui no Faixa Preta Podcast, hoje, diretamente do YouTube da Emblex Esportiva, agradecendo aos parceiros, agradecendo aos internautas.
agradecendo esses dois amigos aqui que eu admiro de muito tempo, tá? Desde que quando eu conheci, na verdade, que eu admiro, busco acompanhar, certo? Já tive lá, torna a dizer, um período, né? Mas ficava distante demais. Eu até que insisti para aluno que na época fazia um curso de agronomia lá no EAGE, né? Mas aí o menino não tinha muito essa pegada do Augusto, né? De querer dar aula, né? Queria trabalhar na área dele, a gente respeitou e o trabalho seguiu. E cada um cresce da sua forma, tá? Agora a gente vai para uma área, Augusto, que eu vou precisar muito que você fale o quanto esse cara, mas primeiro eu vou ouvir dele. Júnior, José Maurício, Júnior Dedinho. Cara, que loucura é essa? Por que você foi inventar de entrar na política? Rapaz, o pastor que Reginaldo deve estar assistindo aí, provavelmente esteja assistindo, e isso aí aconteceu há 1 ano e meio atrás, onde ele profetizou nas nossas vidas, né? Em mim e na minha esposa, num dos cultos que nós tivemos, e ele disse: olha, você vai ser um dos futuros vereadores aqui de Macaíba para ajudar as instituições, que é a igreja, e ajudar as suas instituições, que é as suas características, que é o esporte. E Deus vai fazer isso. Vai levantar pessoas para te ajudar, para que você consiga seus objetivos dentro do esporte. Então, foi um chamamento, na verdade, do nosso pastor, junto com algumas lideranças, né, da nossa igreja, para que nós possamos, né, galgar esse espaço a qual nós, como cristãos, podemos participar, sim. As pessoas às vezes não conseguem diferenciar e não conseguem desassociar a política do cristianismo ou o cristianismo da política. Então isso é muito importante, Fernando, porque tem espaço para quem é bom, tem espaço para quem é honesto, tem espaço para quem serve ao Senhor e quem quer fazer o diferencial dentro do seu segmento. Tenho certeza que isso vai atingir o seu coração. Perfeito, ó, é importante demais. Eu sempre digo o seguinte: pessoas, elas entram na política com motivos que você não consegue compreender. Ah, o desejo de ser político. Não. Aqui é um desejo de fazer algo pela sociedade essa que, de alguma maneira, lhe ajudou lá atrás com professores que foram referências. Mas o grande segredo aí, para você que está nos assistindo, é um chamamento impulsionado pelo Espírito Santo do seu pastor. Projeto de Deus que nasceu no coração dele, né? E repassado a nós. E eu quero chamar você realmente que profere a mesma fé e que acredita em Deus, mais do que tudo, que acredita em Deus. A Bíblia fala, eu vou falar isso aqui, mas é engraçado, né? Mas Deus não é uma jumenta, né? Porque muitas vezes o homem não quer ouvir a voz de Deus. E aí quando o justo, ele não governa, quem vai governar são os injustos, né? Então, gente, dê valor ao seu voto, né? Avalie. E não só dê valor ao voto, que você pode estar contribuindo com a eleição do professor Júnior Dedinho, né? José Maurício, mas, sobretudo, seja um multiplicador. É importante demais, tá? Esse trabalho. Olha só, levou Macaíba para um cenário do esporte desconhecido. Macaíba é uma cidade muito grande e merece um representante do seu quilate, do seu nível, né? Pessoas que gostam muito de fazer. E aí eu vou aproveitar e fazer aqui, né? Augusto, por que se envolver nesse momento do seu professor, momento político? Como você visualiza o professor Júnior Dedinho enquanto vereador de Macaíba, que você acredita que ele pode ser um diferencial para a sociedade da sua região, da sua cidade? É porque, assim, eu sempre costumo dizer que eu tenho muita esperança nas coisas, né? Se a gente tem 1% de chance, a gente tem que lutar até o final. Então, se muita gente já está desacreditada da política, né? Dessa política velha que tinha, suja, que sempre... A gente sabe como é o sistema. Só que se tinha um cara que eu sabia que pode chegar lá, lutar, buscar algo e fazer diferença em capacidade sem se corromper, que eu conheço de perto, eu sei o nível dele, eu sei como é, esse cara era ele. Então, quando surgiu isso, a gente teve aquele baque, né? Ficou, vamos entrar nisso, como é que vai ser? Mas ele, como eu conheço, né? Eu até conversei isso com minha esposa, que é um dos braços dele também nessa parte da política. A gente conversando em casa, eu disse, eu tenho certeza que ele buscou no Senhor. Se ele disse que agora vai querer, é porque foi algo ele Deus. Então, se é algo ele Deus, eu acredito no que ele ouviu, né? Então, vamos entrar tudo, não tem que fazer.
vamos lutar e vamos batalhar junto dele, como a gente sempre fez desde que a gente tá junto, né? Então, foi isso aí que a gente motivou a gente a enfrentar, porque para que o mal prevaleça, só basta que os bons se calem. Olha só que frase forte, né? Para que o mal prevaleça, os bons precisam se calar. Então você que é bom, você que tem esse conceito, você que acredita realmente que existem pessoas boas, e aqui eu estou diante de duas pessoas, e eu vou referendar aqui a figura do professor Júnior Dedinho, o quão importante é o trabalho que ele realiza lá, né? É um trabalho muito significativo, necessário, e a força política faz toda a diferença, tá? Eu digo isso por experiência própria, tá? Por experiência própria. Mas hoje eu quero falar realmente para você de Macaíba, que está acostumado com a velha política, que tem acompanhado sistematicamente durante todo esse período e não tem visto evolução. Acontece o que tem que acontecer, mas o mínimo do mínimo. Quantas praças públicas existem? Quantos eventos existiram em Macaíba na área do esporte, do lazer, antes do professor Júnior Dedinho? Eu não estou levando aqui, exaltando somente a figura dele, não. É o que ele faz, o que ele representa. O homem não é digno de louvor, não. Mas o homem que faz a diferença é importante ser reconhecido. Tá? Então, quero pedir para você que vai acompanhar, você vai visualizar esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, de toda uma trajetória para chegar nessa consumação desse trabalho que está sendo construído através de vários braços. Você, Augusto, mostrou aqui nas nossas conversas a importância desse professor, né? E os alunos que estão aqui, isso não é um desafio danoso, é um desafio de incentivo, né? Você que faz parte, que conhece o professor, vai lá, desbrave, aposte junto com ele, porque ele foi corajoso. Assim como ele foi quando saiu daqui, vai para a África do Sul, um dialeto, né, um idioma desconhecido, desbravou e o trabalho foi colhido por vocês, junto com ele. Então vamos acreditar. Professor, então fale assim o seu anseio por este Júnior Dedinho querer ser vereador na cidade de Macaíba. É importante, a gente tinha que chegar nesse ponto aqui, entendeu? Verdade. Porque a luta ela remete para isso também. A gente tem hoje, Fernando, 17 cadeiras no legislativo na cidade. 17. Eu não posso usar a prerrogativa e generalizar, mas eu posso afirmar que o esporte de Macaíba, ele pode sim e deve, ele pode e deve ser ainda melhor, ele ter ainda mais incentivo, ele ainda ter mais divulgação, ele ainda ter mais realização. Agora, para isso acontecer, depende de você que está em casa, depende de você que está assistindo esse podcast, chegar no dia 6 de outubro e fazer a diferença. Porque não vai depender de mim, vai depender de você. Se você quiser um esporte melhor, um esporte saudável, comunidade com menos índice de criminalidade, comunidades com crianças mais obedientes, comunidades com igualdade social. Se você realmente quiser isso para a sua sociedade chamada Macaíba, sua população chamada Macaíba, você precisa ter consciência naquilo que você vai fazer no dia 6 de outubro. E eu digo com toda certeza, doarei nesse pleito, se lá chegar, se Deus permitir, a minha vida voltada para aquilo que eu amo. Esporte, família, igreja e educação. Doarei a minha vida para que isso seja realizado no nosso município. E eu digo mais, eu sempre disse para meus alunos, eu quero deixar um legado aqui na Terra. E para isso acontecer, nós precisamos fazer cada dia mais. Cada dia a gente precisa fazer mais. Então, eu posso fazer, se assim vocês quiserem. Perfeito. Professor, antes de passar aqui para o Augusto, para que ele também tenha uma fala, na visão dele acerca da política e o papel que um vereador ele pode desenvolver, é importante que as pessoas saibam disso. Hoje o senhor entende que tem uma média de quantos alunos que já passaram, né, entre os de agora e toda essa trajetória? O senhor consegue mensurar, tem uma noção? Alguns podem ajudar aí nesse sentido aí. Tá tudo 1000. Acho que eu tenho acho que uns 1000 alunos que passaram para conosco, os que estão, os que já passaram, que já treinaram. Acho que tem umas 1000 pessoas. Eu falando de alunos, né? Tem as suas Sim. famílias, enfim. Sim. Então, eu acho que poderíamos sim chegar no pleito, né? Até o dia 6 de outubro
e podermos ter êxito. E acreditamos isso em Deus, na verdade, né? Então, é muito simples, Fernando. A política ela não é difícil. A diferença é que as pessoas que estão no poder, muitas vezes elas não querem fazer. Elas não querem usar o benefício daquilo que elas podem e elas calam a sociedade com algumas migalhas. E a gente sabe muito bem como é que a velha política trabalha Sim. e como é que ela age dentro dos nossos segmentos. Né? E eu digo conhecimento de causa da pessoa, não vou falar de ninguém não, estou falando da minha causa quando eu comecei como atleta. Sim. O quanto eu sofri com o poder público, né? O quanto eu sofri, o quanto ele sofre. Então, com essa indignação que depois que eu aceitei o projeto, é com essa indignação que eu digo sempre, né, que eu consigo manter essa chama acesa para fazer um pouquinho mais. Sim. Essa semana eu mandei um texto no grupo dos faixas pretas que eu tenho, dizendo assim, por que, para quem e para que eu aceitei essa diferença, né, aceitei a situação para a política, esse desafio. E aí eu respondi para eles, porque eu tenho meu filho com 10, 11 anos, eu tenho uma filha com 5, e eu sei que o nosso município, ele pode gerar uma sociedade daqui a 10 anos melhor. Eu sei que pode. Perfeito. Augusto, a população de Macaíba hoje, você em média é quanto? A População. Geral. Você consegue lembrar? Hoje dados comprovados, eles dizem que tem a média né? entre 82 e 89 mil habitantes. Né? O curral eleitoral, na verdade, o coeficiente eleitoral, ele se dá entre 45 mil e 47 mil pessoas votantes. Né? E outras pessoas ali que a gente vai tirando por margem. Vou lhe fazer uma pergunta bem importante. Veja bem. O município ele tem um OGM, né, que é o Orçamento Geral do Município. Né? Então ele é restringido. Quantas praças públicas cobertas, ginásio, hoje Macaíba tem? Eu acho que hoje Macaíba tem 4 praças cobertas. Ginásio mesmo são 4. Isso. Dentro do nosso município, hoje cobertos, a gente tem 3 cobertos dentro do nosso reduto, né? No centro, ali, entre o nosso reduto, o ginásio da Florentino, o ginásio da Aliança, o ginásio ali que cobriram agora recentemente. A gente tem uma quadra coberta que é na Olímpio Maciel, na rua que eu moro. São 3. Tem o da praça. Tem o da praça, que é perto dentro Não, da Academia de Engenharia. São 4. Aí tem a da Praça da Juventude, que foi inaugurada recente, que é coberta também. Isso. Sim. Macaíba tem o maior complexo esportivo hoje, na Vila né? Olímpica, né? A Vila Olímpica em si. Está concluída. Né? A Vila não está concluída, mas a gestão atual, né? O nosso prefeito Emílio Júnior, né? Ele concluiu uma obra no centro da cidade, que é um dos maiores complexos do nosso estado, Sim. né? Que tem quadra de vôlei, quadra de society, tem quadra de areia, Tem futsal coberto, quadra coberta. Tem a sala que é onde eu dou aula de jiu-jitsu, judô, aí são 4 salas. Tem o xadrez funcionando lá, sabe? Então, as coisas elas estão caminhando. Professor, e tem um diferencial para você, um diferencial importantíssimo. Macaíba, eu sou São Gonçalo do Amarante, tem um diferencial. Enquanto São Gonçalo tem pouquíssimas indústrias, Macaíba tem inúmeras indústrias. Tem 2 distritos. Forte, certo? Um vereador do nível do Júnior, ele vai saber arrecadar, pegar esses tributos e destrinchar para a sociedade. E na Câmara precisa de pessoas assim. A grande maioria dos vereadores, tá? E aí eu posso falar tranquilamente, eu não sou de lá, mas eu conheço a classe política um pouquinho, eu sou um curioso, tá? E muitos não têm interesse. Vou dar um exemplo, o IPTU. Pode muito bem tirar 0,5%, 1% e destinar para o esporte, para o lazer, e o ISS, para a cultura, o ISS, né, o ICMS, enfim, são muitos tributos. O governo do estado já deu ideia, né, através da lei de incentivo ao esporte e também da cultura. Então, o município também tem que fazer esse trabalho. Isso só vai conseguir fazer se tiver pessoas igual o professor Júnior Dedinho. Esses vereadores que lá estão, com todo respeito, certo? A Câmara lá precisa ser renovada e um desses nomes estão aqui, tá? José Maurício está aqui. Aí eu vou pedir para que Augusto faça um chamamento agora. A gente está chegando já no final, as considerações finais. Mas antes das suas considerações finais, eu vou pedir que você faça um chamamento realmente para essa turma que você conhece, essa turma que é da luta, independente de bandeira, tá?
Independente de bandeira, se é pitbull, se é samurai, se é kimura, seja lá o que for. Nós estamos aqui para fazer um chamamento para as pessoas que acreditam na mudança. E essa mudança vai ser feita por quem é da luta, quem compreende. Né? Então, por favor, Augusto Abdias, mais uma vez agradecer pela sua parceria, pela sua presença. A gente vai ter outros momentos aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu não poderia me calar em razão desse momento aqui político, a necessidade de falar um pouquinho do trabalho e da necessidade que Macaíba tem de ter um cara igual o Júnior Dedinho. Chama essa galera para votar nesse cara, tá? E mostra os benefícios que pode ser através da figura dele aí. Assim, não adianta a gente estar reclamando de algo, né, que, isso aqui não acontece, isso aqui não melhora, a gente não tem incentivo disso, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. A gente tem agora a oportunidade de realmente trazer e fazer mudança para a nossa cidade. A falta de investimento, os perrengues que os atletas passam, a gente sabe. A falta de investimento que vocês sentem, a gente também sente. Então, tudo isso que vocês vivem no esporte e sofrem, a gente também sofre junto. E a gente sabe que o poder público pode fazer muito mais. Então, esse é o ideal, essa é a oportunidade que vocês têm de levar Júnior para a Câmara, para que ele possa fazer e trazer a diferença para a nossa cidade. Está em suas mãos decidir e as suas escolhas. Quer mudar, quer fazer diferente, tem que mudar as suas escolhas. Então, essa é a hora certa. 22/1/22. Maravilha, o convite foi feito, o chamado foi feito, a convocação foi feita de alguém que está do lado, que conhece, que superou através da figura desse cara que hoje coloca o nome à disposição. Corajoso, viu? E agora é a sua vez de fazer o convite, de chamar essa turma para batalhar essa guerra junto com você. Eu vou até tomar um pouquinho, acho que um minuto a mais do espaço, Fica à vontade. para dizer assim, pessoal, como incentivo, na verdade, como um dos projetos que nós temos em mente, que nós temos no coração, que foi dado por Deus, nós em Macaíba, no distrito ali, no centro, na verdade, a gente tem 17 bairros. Sim. E pensa aí comigo, 17 bairros nós temos, 17 bairros em Macaíba. Se cada um bairro desse nós tivéssemos uma escola, porque quando você fala academia de artes marciais, você resume, você restringe. Sim. Né? Nós somos do esporte, não é só da luta, mas a gente precisa abrir um espaço para a luta, a qual ninguém nunca fez, nunca pensou em fazer. Então, se nós tivermos 17 escolas de artes marciais dentro do nosso município, eu tenho convicção, porque o esporte mudou a minha vida. Sim. Eu não estou falando história da carochinha, não. Se nós tivermos espaço para construir 17 escolas dentro da nossa cidade, que a sua criança saia da escola natural, que é a escola que vai aprender o português, a matemática, a história, a geografia, e se a sua criança sair de lá e ir direto para a escola da arte marcial, treinar ali 40 minutos, uma horinha, eu tenho convicção que, eu falei nisso, em 10 anos teremos jovens promissores, jovens dentro do segmento do esporte em lugares mais altos que nós chegamos. Eu tenho certeza que teremos uma sociedade mais educada, educação, o esporte traz isso. Se você está me assistindo aí, seu filho treina alguma arte marcial, você sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui abobrinha, não. O professor aqui é muito mais experiente do que eu, e a gente sabe que a arte marcial, ela ensina, ela educa, ela prepara a criança para o futuro, para os embates da vida. Então, se nós tivermos essa iniciação desse projeto em implantar em Macaíba 17 escolas de artes marciais, eu tenho certeza que nós entraremos para o hall da fama da cidade. E eu tenho certeza que Macaíba nunca mais será a mesma. Isso Deus colocou no meu coração. Não foi homem que fez isso, não. E eu tenho certeza que Macaíba vai ser diferente. Se a gente conseguir implantar isso em Macaíba, nunca mais você vai ver Macaíba sendo chacoteada como cidade do crime, como cidade do mata-mata. Mas depende de você, não depende de mim, não. Se eu chegar no legislativo, eu tenho certeza que esses projetos que Deus colocou no meu coração, eles vão sair do papel e vão ser executados. Porque coragem para lutar, nós temos. Coragem para enfrentar, nós temos. Então, depende de você. Então, joga essa bola na sua mão. E aí, pense comigo, né? Reflita comigo. Se você quiser realmente
você vai ter um futuro melhor para sua Macaíba daqui. Eu tô colocando, eu tô sendo humilde, tô colocando 10 anos, mas pode ser que em 8 anos nós temos uma sociedade de Macaíba muito melhor, Fred. Onde você entre e saia com a sua família e realmente você diga assim, poxa, eu queria morar numa cidade dessa. Uma cidade limpa, justa, uma cidade feliz e educada. Maravilha. E aí, você que está nos assistindo, que irá nos assistir em outros momentos, né? O programa fica gravado. É importante que você observe um detalhe importante, certo? Estou sendo redundante, falar importante, importante. O prefeito, se eu não me engano, ele está para a reeleição, não é isso? Isso, o Emílio Júnior. Primeiro mandato. Conta muito você ser um parceiro da gestão, mas conta muito você ter a sua autonomia. E o perfil do professor Júnior Dedinho, hoje ele é parceiro do prefeito, está Isso. pertíssimo. Tá? E ele vai continuar sendo assim. Mas o que for de errado, o perfil de um artista marcial não permite você concordar com o errado. Então esse é um diferencial político, pelo menos no meu conceito e no conceito das pessoas que estudam um pouquinho da política. Então todas essas promessas que foram aqui faladas e que vocês vão ouvir aí em Macaíba, é importante você observar. Quem de fato tem propostas e projetos para a cidade de Macaíba? Quem é que reconhece essas mazelas que tem na cidade, assim como tem tantas outras, e quer mudança? São poucos. Muitos estão preocupados apenas em renovar os seus mandatos e não tem compromisso nenhum com a sociedade, a não ser, torna a dizer, com o seu próprio mandato. Então, gente, você de Macaíba, você que já teve a oportunidade de conhecer o professor Júnior Dedinho, Augusto e toda a família das artes marciais em Macaíba, eu faço um clamor, na verdade. Una suas forças, tá bom? Leve o professor no seu espaço, independente de bandeira, faça com que ele fale das suas propostas, tá? E construa essa eleição juntos. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas para todos vocês. Porque quando nós estamos juntos, na sua chegada, você vai dever, não favores, mas a representatividade que o segmento lhe deu, tá? Então é isso. E para finalizar, tá? Mais uma vez eu quero voltar para o Augusto e para o professor Dedinho, primeiro para o aluno e parceiro, né? Para as considerações finais, certo? E agradecer a vocês realmente essa atenção. Foi um bate-papo. A gente acha que é pouco, né? Mas aí já vai mais de 1h30. Agradecer a sua paciência, você internauta que estão conosco. A gente está finalizando já e a gente vai aqui passar para o Augusto, um atleta de renome. Está se preparando aí para representar a cidade dele no seu próprio local. E com certeza você vai arrumar uma pedreira, né? Tem que ser uma pedreira mesmo. As últimas vezes que ele lutou, na verdade, a gente arrumou caras do nível dele e lutas duras. Sim. A diferença é que quando chegava próximo, uma semana, 3 dias, os caras desistiam, infelizmente. E aí a gente arrumava um cara, infelizmente, muitas vezes fora do padrão. Entendi. Mas sempre arrumamos pra ele e, assim, porque não tem como, no nível que ele tá, não tem como tá dando luta fácil mais não. Entendi. É porque, dependendo se você lutar muito com... Porque no MMA tem um cartel, né? Tem um Sherdog, isso pesa muito. Então, você tem que estar lutando com um cara ali compatível, porque senão você vai... Ali tá com bastante luta, mas tá com um cartel fake, né? Um cartel montado, que a gente chama. As considerações finais, só agradecer, tá? Professor Fernando, pelo convite, ter aberto esse espaço aqui para nós, pra gente estar falando um pouco sobre nossa trajetória, sobre a nossa vida, sobre o futuro também, né? Que a gente... Essa nova empreitada que a gente tá agora. E, mais uma vez, falar e pedir a confiança de vocês. Acreditem, né, em tudo que a gente está falando, em toda a verdade, em toda a honestidade. Porque de uma coisa eu tenho certeza, né? A gente meteu a cara nisso junto, porque dia 6 de outubro, acho que mais ou menos às 8 horas a gente já deve ter o resultado. A gente está com a consciência tranquila, em paz, sabendo que a gente fez um trabalho bacana, um trabalho bonito e um trabalho honesto. Né, sem quebrar nossos princípios, nossa conduta, e é isso que a gente quer levar também para o futuro. Então, acreditem nesse projeto, acreditem nisso que a gente está tentando levar para vocês, trazer essa mudança para Macaíba. Maravilha. E vá treinar lá na Pitbull Brothers, tá? Em Também. Macaíba. É um espaço bastante importante que vai mudar muitas vidas. Verdade. E eu deixo o meu convite para vocês, dia 6 de outubro, vote casado, multiplique o seu voto. Se você vota em mim, arrume uma pessoa, fale para mais um, fale para mais 2, mais 9, mais 11, né? Traga essas pessoas para votar conosco, junto conosco. É um projeto do bem e para o bem.
vote 11, vote no nosso prefeito Emílio Júnior, porque ele vai continuar o trabalho, ele vai nos apoiar, na verdade, para aquilo que acreditamos. Isso foi uma parceria feita conjunta em apoiar o esporte da cidade, e ele vem apoiando o esporte da cidade, você sabe disso. Então, vote casado, vote 11 Emílio Júnior e Raquel Barbosa, e vote Júnior Dedinho, vote 22, 122, vote certinho, vote Júnior Dedinho. E tamo junto, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. E fica aí meus agradecimentos ao pastor, ao Fernando, tudo de bom. A gente faz 11 assim, como é que é 11 aqui? 11 é assim. Maravilha. Ó, pessoal, então aqui agradecer a todos que estiveram conosco durante todo esse processo, né? Acompanhando, interagindo, tá? Não deu para responder todo mundo, mas sinta-se contemplado por esse momento, assim como nós estivemos aqui. Estamos, melhor dizendo, ainda aqui nesse momento. Agradecer aí a nossa parceira em Black Esportiva, que salvou aí o nosso podcast hoje. Salvou, né? E salvou bonito, viu? A parceria que categoria. Alimenta, né? Nota 1000. A Cabulosa, Uzbeka, Bushido, Sakura Martial Art e, por fim, Estado 05. E agradecer aos amigos aqui que estão conosco sempre. Foi Parabéns. Desejo sucesso para vocês nessa empreitada. Estamos 100% juntos, tá bom? E que Deus nos abençoe, tá bom? No 3 é osso. 1, 2, 3 e... Osso!